Analise a figura abaixo. Na figura acima tem-se um bloco de massa mzinho que se encontra sobre um plano inclinado sem atrito. E esse bloco está ligado à parte superior por um fio ideal. Sendo assim, assinale a opção que pode representar a variação do módulo das três forças que estão atuando aqui. Pessoal, quais são as três forças? Peso, e peso não muda por nada, porque peso é massa vezes gravidade, peso não muda. Normal, essa sim muda, porque a normal ela tem a mesma intensidade da componente do peso ortogonal ao plano. Se eu pegar essa força peso e pegar a componente ortogonal ao plano, é a componente P cosseno, né? Então a normal ela equivale ao P cosseno θ. Então conforme eu aumento o ângulo, o cosseno diminui. Então a normal vai diminuindo, tanto é que se esse plano fosse na vertical, esse bloco não ia estar encostado no plano, né? Se a gente colocasse esse cara na vertical, não ia estar encostado aqui, beleza? A normal tende a zero. E quando o ângulo vale zero, aí a normal é igual ao P cosseno, é igual ao peso. Quando o ângulo é zero, é chão, né? Então tem essas análises interessantes a serem feitas aqui. Legal? Quanto maior o ângulo, menor a normal. E quando a gente vai falar, por exemplo, aqui da tração, né? Por quê? O que acontece com essa tração aqui? As forças são as que estão de branco. De fato, são só três: peso, normal e tração. Mas a tração é igual à componente do peso paralela ao plano, que é a tal do P seno. Então a tração é igual a P seno. Aí já é o contrário. Quanto menor o ângulo, menor é a tração. Tanto é que se estiver no chão, só tem peso e normal. Se tiver um fio aqui, esse fio está no chão, né? Se não tiver ninguém puxando. Agora, se a gente coloca suspenso, se o ângulo vale 90 graus, aí, amigo, aí o peso é exatamente igual à tração. Essa é a questão toda. Então, no caso da tração, quanto maior o ângulo, maior a tração. Legal? São essas as análises que são muito interessantes de serem feitas. E claro, ela vai com seno e cosseno, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, quando o ângulo é 0 grau, o seno vale 0. Então a tração é 0. Então a tração é 0. Quando o ângulo vale 90, que está todo suspenso, né, pendurado, aí a tração é o peso, por exemplo. Já na normal é o contrário, porque o cosseno de 0 vale 1. Então, quando está no chão, é igual. E assim vai. Vamos analisar? Vamos lá. Primeiro, o peso é a reta constante. Certamente o peso é o que está de preto aqui. O peso é constante, não tem história. O peso é constante o tempo inteiro. Repara que isso aí está tudo certo. Agora, o que a gente pode falar das outras forças, né? Quem é quem aqui na história, né? Bom, certamente a soma da normal e da tração tem que dar o peso. Vocês repararam isso? Por quê? Porque a força resultante é 0, está parado. Então, se eu somar os vetores normal com tração, vai dar exatamente o peso. Ó, exatamente a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, peso, normal e tração. Se eu somar normal e tração, tem que dar o peso. Então, isso é bem interessante também, porque as forças de vermelho, elas o tempo inteiro tem que dar exatamente o peso. Legal? O peso é a soma delas, então o peso fica lá no topo. Só pode ser então a letra C ou a letra D. As outras opções, porque aqui eu tenho, por exemplo, uma componente que é maior que o peso, não pode. A gente sabe que o peso é reta preta, o peso é o máximo. Olha o que está acontecendo, por exemplo, na letra C. Quando uma força vale o máximo, a outra vale 0. E está perfeito, a soma vai dar o peso. E assim está tudo certo aqui. Agora, qual é a diferença mesmo dessa C e dessa D? Né? Aí a gente tem que lembrar dos gráficos de seno e de cosseno. Né? Essa é a chave de toda a história. Por quê? Porque uma vai com seno e outra com cosseno. Como é que é o gráfico de seno? Professor, não lembro. O gráfico de seno é o seguinte. Quando o ângulo é 0, ele vale 0. Quando o ângulo é 90, ele vale 1. E assim vai. Então a gente tem aqui, ó. E quando o ângulo é menos 90, por exemplo, quando o ângulo é menos 90, aí o seno é interessante a gente lembrar. Como é que é a regra do seno? Aqui é mais o seno... Opa, calma aí. Aqui é mais, né? E aqui é menos. Então o seno fica negativo.
O seno de menos 90 é negativo, né? A gente tem, por exemplo, a função do cosseno já é o contrário. O cosseno de 120 é menos o de 60. Né? Mas vamos fazer o de seno de azul. Eu tenho aqui, por exemplo, menos 1 e eu tenho aqui mais 1. A função do cosseno fica assim, ó. Essa é a função do cosseno. Então a gente vai achar alguma coisa aqui, ó, meio que uma curvinha aqui, que é o que está mostrando nessa letra. Ó. Olha a curvinha aqui. Ó. Quem é a força que aumenta com o ângulo? É a tração. Agora vamos fazer o gráfico do cosseno. O gráfico do cosseno eu vou fazer de vermelho. O gráfico do cosseno ele é assim, ó. Ele é mais e menos. Não é isso? E mais e menos. Então como é que seria o gráfico do cosseno? Eu tenho aqui menos 90, 0 e 90. Ele é 0 aqui e 0 aqui e 1 aqui. Então o gráfico do cosseno ele vai ficando assim, ó. Esse é o gráfico do cosseno. Então a gente espera alguma coisa deitando aqui, ó. Qual que está mostrando deitado? Esse cara aqui. Deitado, certinho. Quem é esse cara? É a normal. Esse de vermelho é a normal. O que eu fiz de azul é a tração. E o que está de preto é o peso. Então esse é o nosso gabarito. Tem que fazer análise, né, trigonométrica aqui. Mas muito interessante a questão, né? Espero que vocês tenham gostado. Abraços e bons estudos!